Forte Serra, a nossa missão é divulgar suas conquistas. Os campeões jogam aqui. Todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, você ouve o programa Linha do Tempo Especial. São 10 sucessos de um artista ou banda que marcou época nos anos 70, 80 e 90. A apresentação: Claudenir Mota. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Web Rádio Esporte Serra. Os campeões jogam aqui. Oi, gente! Muito boa noite para você que está nos acompanhando em mais uma quinta-feira. Eu sou a Dani Polidoro, nosso Grias de Quinta já está no ar. Aqui em Caxias do Sul, para todo o estado, todo o país, para todo o planeta, quem está nos acompanhando aí pelo Facebook da Esporte Serra e para você que também está nos acompanhando pelo site da Esporte Serra, muito boa noite. O tema de hoje é tênis, é a primeira vez que a gente vai trazer esse esporte aqui para conversar com vocês e logo logo chega aqui com a gente o Ricardo e a Sabrina, os dois professores de tênis do Recreio da Juventude, e vão conversar com a gente sobre o esporte. Dúvidas, questionamentos, perguntas, curiosidades? Escreva pra gente na nossa live. A gente quer saber a sua opinião. E além disso, temos os nossos assuntos de praxe, futebol, notícias, quadros, esportes em geral. Então fique com a gente que tem muita coisa bacana em mais uma quinta-feira. Não é verdade, minha querida Karina Catusso? Muito boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, Janine. Boa noite ao pessoal que está nos ouvindo. É isso mesmo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Karina... Agora sim! Então tá, voltando então, boa noite, Dani. Boa noite, Karina. Boa noite, pessoal. Pois é, hoje a gente tem muita notícia, porque hoje aconteceu muita coisa nesse esporte aqui, em várias coisas. Nós temos notícia do Grêmio aí, nós temos notícia da Copa Libertadores, que deu o que falar nos últimos dias. Ela está estupefata para falar sobre notícia, isso. Minha gente, muita notícia aí saindo sobre o esporte. A gente vai falar tudo aqui hoje. Exatamente. Ela está assim, gente, porque quando começou a confusão sábado, ela já se manifestou no grupo como boa gremista e eu acho que ela ficou, não digo feliz, claro que é uma tragédia, mas aquele sentimento de gremista, de eu queria estar lá e não estou, eu quero saber de Karina depois se foi esse mesmo sentimento. Boa noite, minha querida Janine Stecanella. Boa noite, Dani, boa noite, Karina, todo mundo que está acompanhando a gente. Temos também novidades aqui no nosso futebol de Caxias do Sul, os clubes começando já a se movimentar, pensando na temporada de 2019, Caxias e Ju começaram a apresentar aí algumas novidades que a gente vai comentar aqui no decorrer do programa e também falar sobre tênis, né? Que é um esporte que eu confesso não tenho muita familiaridade, mas que há alguns anos eu passei a sempre assistir um jogo ou outro dos campeonatos para tentar entender um pouquinho melhor como é que ele funciona. É verdade, é contagiante o tênis, né? A gente começa a assistir principalmente aí os grandes ídolos quando jogam, né? Uma final de torneio. Não tem como a gente não ficar ali torcendo e admirando, porque realmente é um esporte sensacional. E por falar em sensacional, eu quero saber da Janine as notícias aí, começando com Juventude, tem Caxias.
Pode começar, Janine. Verdade, vamos recapitular só rapidinho, Dani, que lá no sábado o Ju fez a última partida dele pela Série B do Campeonato Brasileiro, perdeu por 4-0 para o CSA em casa e estacionou lá na penúltima posição, 19º com 35 pontos. Então, para fazer um resumão aí da Série B, quem subiu foi Fortaleza, CSA, Avaí e Goiás. Os rebaixados são Paysandu, Sampaio Correia, o Juventude e o Boa Esporte. E já aí alguns indícios do que pode ser a complicação que a CBF vai ter para organizar a Série C do ano que vem, isso porque dos 20 times 10 são do Nordeste. E a Série C sempre é organizada por regiões. Então vai ter aí, provavelmente, alguns dos nossos times, de qualquer forma, vão ter longas viagens, atravessar o Brasil aí para fazer as partidas. Vamos ver como é que a CBF vai organizar esse quebra-cabeça. Por enquanto, segue o indício de que serão 2 grupos de 10. E assim que a gente já tiver as primeiras novidades da tabela da Série C, os adversários do Ju, a gente traz aqui também. Outros acontecimentos da semana foi a mudança no comando do Ju, né? O Roberto Tonieto, presidente, ele se licenciou do cargo e quem assume a presidência do Ju é o Walter Dalzotto Júnior até o final do ano que vem, que é quando encerra o período, né, dessa chapa. Além dele tem Almir Adami, segue como vice-presidente financeiro, o Luiz Carlos Bianchi como vice de patrimônio e o Oswaldo Pioner assume o futebol. Além disso, também teremos Marcos Cunha Lima e Sérgio Tomazoni como assessores da presidência. Essas as informações burocráticas, diríamos assim, do Ju, né? Do comando. Mas tem também novidade do futebol. O lateral esquerdo, Lucas Pavoni, é confirmado como o primeiro reforço da temporada. Ele tem 28 anos, ele começou a sua carreira no Guarani, tem passagens aí por 15 clubes como o Aimoré do Rio Grande do Sul, o Boa e o São Caetano. Outra novidade é que o Luiz Carlos Vinck fica no comando do Juventude para a temporada de 2019. E, na verdade, esse era um indício forte já dos bastidores, alguns torcedores também que acompanham ali têm mais ligações com o pessoal interno do clube. Era um assunto que já vinha crescendo, né, há um bom tempo, tem também um grande número de torcedores aí que apoia o trabalho do Vinck, gostaria de ver ele tendo a chance, então, de formar o seu time, e tudo indica que isso está acontecendo neste exato momento. Vinck fica, já teria indicado aí alguns jogadores, como o próprio Lucas Pavoni, que está chegando agora, e vamos ver então se agora, com a possibilidade do Vinck montar o seu time com jogadores que ele conhece, que ele acredita que possam fazer um bom trabalho, o Ju tenha já no gauchão uma boa história para começar o ano, né? Vamos torcer para que o Vinck, então, comece esse trabalho aí positivamente. A reapresentação do grupo está marcada para o dia 10 de dezembro. Excelentes informações aqui que a Janine trouxe para a gente. Jaconeiro, o que você acha dessa continuação, digamos assim, do trabalho do Vinck? A gente quer saber a opinião de vocês. Apoiam, não apoiam, sugeririam outro nome? Eu sei que o Lisca vai aparecer aí nas... Como sempre, né? O Lisca sempre aparece como opção. Sempre aparece como opção, né? O pessoal tem muita identificação com o Lisca. Mas, enfim, vocês gostaram da permanência do Vinck? Escrevam pra gente que a gente quer saber. E o Caxias também, né? Já tem novidades. O Caxias também fez coletiva de imprensa na terça-feira à noite para apresentar o planejamento estratégico para o ano de 2019 até 2022, também da chapa atual, né, que lidera o clube. E a expectativa de arrecadação para o ano que vem, o que o clube vai buscar é 6,9 milhões de reais para 2019 e desse valor 4,5 milhões para serem investidos então no futebol. O treinador Pinga também chega amanhã no Centenário. Pingo chega amanhã no Centenário, vai ser aí apresentado como o líder aí do vestiário do Caxias. E o clube aí também já tem alguns jogadores que permaneceram dessa temporada, né, do final aí da participação do Caxias na D, e se apresenta na terça, dia 4, e já tem o primeiro amistoso marcado para o dia 18 contra o Sindicato dos Atletas Profissionais. Vamos ver aí o Caxias, a gente não falou, tanto o Ju e Caxias vão ter um orçamento bem limitado, né, Dani, para o ano que vem. O Caxias, então, com essa expectativa, levando em conta viagens, salário de jogadores e toda a estrutura, não é um valor, né? Tem jogador que recebe isso em 1 ou 2 meses, o orçamento com que certeza. Pro... falar que é superávit do Grêmio.
Exatamente. Às vezes, né, para ver como o futebol ele é desequilibrado, o orçamento de um clube para o ano inteiro é 1, 2, 3 meses de salário de alguns jogadores dos grandes clubes do Brasil. E a mesma coisa para o Juventude, o Vinck fica já também sabendo, né, com a ideia, aceitando que terá a redução de salário, já que o orçamento para o ano que vem vai ser inferior também. Então vamos ver como os nossos 2 times aqui da cidade vão lidar com essa situação aí do orçamento apertado e que tipo de jogadores eles vão conseguir trazer para cá também para montar, né, os nossos times. Essa é mais uma questão ruim quando os clubes caem, né? Porque também corta verba, corta patrocínio, enfim, televisão. Então todo mundo sai perdendo, a cidade sai perdendo, os times saem perdendo, a torcida, né? Então agora mais uma vez Juventude aí, então, junto com Caxias, com orçamento ali no pescoço, né? Verdade, Dani, até pelo comentário ali que eu destaquei da Série C com os times do Nordeste, o Ju também provavelmente vai ter pelo menos 1, 2 viagens longas para fazer na Série C. Então tudo isso é custo, é desgaste, né, para os jogadores também, porque fazer uma viagem que talvez envolva aí 2 dias de deslocamento, né, de Caxias para Porto Alegre ou de Caxias para São Paulo, e até o Brasil chegar, enorme como é, né? Até chegar no jogo a seu destino. Então é desafio atrás de desafio para os clubes da cidade o ano que vem. Pois é, a gente vai trazendo aqui para vocês sempre as informações aqui da Dupla Caju, a gente vai acompanhando nos sites, enfim, nas nossas redes sociais. E eu quero saber de Karina. Tá feliz, Karina? Digamos que sim. Digamos, em partes, em partes. Eu quero saber qual é a parte que tá feliz e qual é a parte que não está tão feliz. Não, na verdade, assim, eu vou estar falando depois, deixei a Libertadores para depois, que é um caso isolado, né? Infelizmente, infelizmente, pelo que a gente viu, né? No caso, o Grêmio, ele não está, né, disputando mais a Copa Libertadores, mas estamos aí, digamos, uma meia torcida feliz e uma meia não tanto pela questão do Renato ficar, né, no Grêmio. Eu acreditava que ele pudesse continuar no time, pelo menos na próxima temporada, mas tinha uma enquete, na verdade eu até tentei procurar agora aqui no site do Globo Esporte, eu não encontrei, mas tinha uma votação, e a pergunta era, torcedor do Grêmio, você quer a permanência do Renato em 2019? Eu devo ter olhado ali na metade da tarde, ali é o resultado, e 53% informava que não, que gostaria talvez de uma mudança já no clube. É a terceira temporada aí do Renato no Grêmio, né? Então ele confirmou que vai ficar, então, para 2019 aí no clube. E agora vamos aguardar, né, o que vai vir também de novas contratações, aí, vendas do time. Claro que existe uma possibilidade de que vários jogadores já fecharam contrato, né, eu já trouxe aqui em outros programas, mas vamos ver qual que é a estratégia do Grêmio, então, para o próximo ano aí, que também, né, vai disputar a Libertadores. Enquanto isso, a gente vai falar ainda do Campeonato Brasileiro, que tá na penúltima rodada e agora ficou aí apertado entre Grêmio e São Paulo a disputa pela vaga direta aí na Libertadores, né? É a gente tem os 2 clubes com a mesma pontuação, o Grêmio com o número de vitórias a mais. Claro que se o time vencer, ele garante já a vaga, garante o 4º lugar, porque o critério de desempate, digamos, é o número de vitórias, né? Mas a gente vai estar acompanhando aí a última rodada aí pro Grêmio e pro São Paulo, que acabou ficando apertado. A gente veio aqui falar muito de Palmeiras, Inter ali, a disputa do primeiro lugar, os cabeças. Mas acabou já sendo definido então, né? O Palmeiras, ele é o campeão brasileiro de 2019 e vai confirmar Flamengo em segundo e Internacional com uma excelente campanha em terceiro lugar. Repassando então os jogos, né, pela 37ª rodada, então o Grêmio ele acabou empatando com Vitória em 0-0 e, como eu falei anteriormente, a disputa então na tabela ela tá indefinida porque o São Paulo também empatou com o Sport, né? Então foi aquela apreensão no jogo domingo que o Grêmio ficou em 0-0 e depois o São Paulo foi jogar na segunda-feira. Acabou o goleiro do Sport acabou também pegando um pênalti do São Paulo e acabou terminando também o jogo, né, com um empate. Então, né, tá naquela briga, mas eu acredito ainda que vai dar Grêmio aí. E então, né, os 2 times estão com 63 pontos. E, neste momento, então, o Grêmio garantiria a vaga pelo critério de desempate, que são os números de vitórias. Então, a última rodada,
vai acontecer nesse domingo às 5 horas da tarde contra o Corinthians na Arena. O Corinthians que também não vive um bom momento aí no Campeonato Brasileiro, correu muito risco de rebaixamento. Agora, já de certa forma, escapou aí no número de pontos, mas tá ali, né, não fez uma boa campanha. Se o Grêmio vencer, então ele vai garantir a vaga direta aí pra Copa Libertadores. Ainda continua sem o Luan, que deve voltar a jogar só no ano que vem, por uma lesão no pé direito. Porém, a boa notícia do Luan é que, a princípio, está descartada a cirurgia que ele poderia estar fazendo no pé. Então, falando aí, né, do balanço financeiro aí do Grêmio, então ele divulgou até o terceiro trimestre deste ano, e a notícia, assim, foi uma das melhores porque superou as expectativas. O clube mostrou dados de um superávit histórico, um abatimento da dívida e uma receita superior à que eles tinham projetado. Então, uma excelente notícia para o clube. Foi registrado um superávit recorde de 69 milhões e 800 mil reais acumulados de janeiro a setembro deste ano, o maior da história do Grêmio. Então, é uma informação aí importante para o clube, né? Agora a torcida, assim, aguardando ansiosamente as contratações, enfim, o que vai acontecer com o Grêmio aí para 2019. O que daria para fazer com esses milhões aqui no Ju, hein? Olha, e no Caxias, hein? É uma discrepância tão grande, é tão pertinho, né? Tá o quê? 150 quilômetros, né? Caxias, Porto Alegre, nem parece que é 2 universos, né? E temos também notícias das gurias, então, né? As gurias gremistas, elas garantiram também uma vaga para a final do Gauchão 2018, então elas vão reeditar o duelo, então, do ano passado. É o momento da revanche aí, ó. E vão disputar o título com a equipe do Inter, né? De novo, um Grenal na final do Gauchão feminino. Como assim? E o jogo de ida vai acontecer no sábado e tem o mando do Grêmio, então. A partida vai acontecer às 5 horas da tarde no estádio Vieirão, em Gravataí. E o jogo de volta ocorre dia 9 no Beira-Rio, também às 5 da tarde. E quem quiser acompanhar o jogo, né, bem interessante, o acesso será feito mediante a doação de 2 quilos de alimento não perecível. Então, ai, que bacana. Vamos lá que as meninas do Grêmio vão buscar a revanche e esse ano vão buscar o título do Gauchão, então, né. E no Inter, então, o Inter segue aí consolidado, né, venceu o Fluminense no último jogo pelo placar de 2-0 e confirmou, então, o terceiro lugar do Brasileirão este ano e também a vaga direta, então, para a Libertadores do ano que vem. Na última rodada, então, o Inter já pode jogar de férias, como a gente diz, né? Porque já está garantido na vaga. Vai jogar contra o Paraná, já rebaixado, no Dorival Brito. As definições, então, do Inter, por enquanto que a gente tem informações, é que ele deve confirmar a permanência do técnico, Odair Hellmann, nos próximos dias, para a próxima temporada. O técnico completou 1 ano no Inter no último domingo. E os números, assim, eu trouxe alguns números curiosos, assim, do Odair, que foram 56 jogos, 29 vitórias, 15 empates, 12 derrotas, 77 gols feitos, 41 sofridos. Isso dá um aproveitamento de 60,71%. Foi uma boa campanha, né? Bacana, né? Para um técnico, assim, novo, enfim, né? Num grande clube, que é o Internacional. É verdade. E também, atualmente, o Inter tem 4 atletas que os contratos estão por empréstimo e se encerram agora no final do ano, que o Inter segue tentando negociar com esses 4 jogadores, que é o Leandro Damião, o Wellington Silva, o Rossi e o Fabiano. O Inter já agiu e manifestou interesse em continuar. A princípio, o Leandro Damião, ele mostrou muito um interesse grande de ficar, claro que isso depende, né, de negociação dos outros clubes. Sim. O Wellington Silva também. O Rossi e o Fabiano ainda são jogadores que são indefinidos, ainda não há uma certeza de que eles possam permanecer no Inter. E também, né, já estão à venda os ingressos, então, para a 5ª edição do Lance de Craque, que é o jogo beneficente promovido pelo D'Alessandro, que é um jogo bem bacana, assim, né, que é um jogo que envolve a questão de crianças em vulnerabilidade social, que ele sempre faz todo ano esse jogo. Já ficou muito famoso por reunir grandes craques do futebol, né, e as entradas, elas custam de 20 a 60 reais e podem ser compradas no site lancedecraque.com. O jogo vai acontecer no dia 16 de dezembro, a partir das 5 horas da tarde, no Beira-Rio. O jogo festivo, então, vai reunir os amigos do D'Alessandro contra os amigos do Lúcio, que foi zagueiro pentacampeão do mundo da seleção brasileira. Nossa, o Lúcio, eu tinha uma adoração, assim, pelo Lúcio, é porque ele jogava no Inter, achava ele, assim, top, assim.
Então, que bacana, mais um evento aí festivo. Não é à toa que os colorados têm esse carinho pelo D'Alessandro, né? Ele, além de tudo, é engajado nessas causas, enfim, um grande ídolo como o Inter merece. E a gente comentou quinta passada, né, Janine, também, sobre essa campanha do Inter, né? Que os colorados, no final das contas, ficaram muito chateados, decepcionados, né? Que o Inter não conseguiu ser campeão. Mas, poxa, foi uma grande campanha, né? E essa vaga para Libertadores veio aí junto, né? Veio junto, porque, poxa, não é todo clube que sobe e já consegue se manter ali no G4, né? Realmente foi uma campanha muito consolidada, né? Começou, né? Começou ainda em crise, né? O time, mas ele soube se estruturar e fazer uma posição muito bacana e uma excelente campanha, eu acho, eu diria, nesse Brasileirão. Exatamente, a gente traz notícias da dupla Grenal aqui para vocês todas as quintas-feiras e vamos para o nosso quadro TBT de quinta. Hoje, dia 29 então, de novembro, é considerado o Dia Internacional dos Defensores dos Direitos da Mulher. Os aniversariantes do dia são o hipista brasileiro Rodrigo Pessoa e o futebolista alemão Sandro Wagner. Curiosidades, no ano de 1972, a Atari anunciava o lançamento de Pong, o primeiro jogo eletrônico comercialmente lucrativo aí para os fãs de videogame. E uma triste recordação, né, gente? Em 2016, nesta mesma data, o voo que transportava a equipe de futebol da Chapecoense caiu perto de Medellín, na Colômbia. O time estava viajando para disputar a primeira etapa da final da Copa Sul-Americana. 71 pessoas morreram e 6 ficaram feridas, entre jogadores, dirigentes, comissão técnica e jornalistas. Então, um abraço nosso e os nossos sentimentos a todos familiares, amigos, enfim, que estiverem nos assistindo. É difícil a gente não ter um conhecido, alguém próximo que tenha perdido alguém, um amigo, enfim, um colega de trabalho naquele acidente. Eu, particularmente, também perdi um amigo no acidente. Então, nossas condolências aí a todos e, enfim, a vida segue, né? Siga La Pelota. E por falar em segue a pelota, a gente quer falar de Libertadores. Já nós vamos falar de tudo o que aconteceu. Sábado temos aqui informações qual será a possível sede, mas antes vamos para Esporte e Outras Paixões, Janine? Verdade, Dani. Hoje eu escolhi um livro que, inclusive, está rolando sorteio aqui no Gurias de Quinta. Para quem está acompanhando o nosso programa, participa e comenta na live, eu quero. Que é o livro que, inclusive, do nosso convidado da semana passada, o Gustavo Cortes. Chama 1965, Esporte Clube Juventude, 50 anos de uma conquista histórica. Eu quero recomendar esse livro em primeiro lugar, porque eu não fui contemporânea desse clube não, desse time, né? É verdade, então, dessa época. Para mim, como juventudista, é uma fonte de pesquisa muito interessante. O Gustavo faz um trabalho bem legal de dar um contexto da época. Ele fala, por exemplo, que era ainda mais impensável em 65 times do interior fazer frente, né, à dupla Grenal, e que mesmo esse time sendo vice-campeão, ele foi visto pelo Estado como um verdadeiro campeão, como um time que superou todas as expectativas, que foi muito mais longe, né, do que qualquer pessoa esperava. Que bacana. Ele traz algumas informações, eu vou mostrar para quem está assistindo a gente lá pela live um pouquinho do livro. Ele traz informações históricas também, fez uma pesquisa bem grande nos jornais, com, né, os jogadores que ainda estavam vivos quando ele escreveu o livro, jornalistas da época. Aqui no meio do livro tem também um arquivo de fotos também. E como eu disse, é interessante não só para quem é juventudista, quem gosta de esporte, quem gosta de história do esporte ou do esporte relacionado à cidade. Outro aspecto muito interessante que me chamou a atenção é que em 65 também não existiam tantos arquivos, eram poucos jornais, poucas rádios, os clubes tinham poucas atas dos jogos também. Então eu imagino que o trabalho de pesquisa para ele construir o livro também tenha sido uma das fases assim mais recompensadoras desse trabalho. Verdade. Então, para quem é juventudista ou para quem gosta da história do esporte, para quem gosta de saber um pouco mais sobre os clubes da cidade,
procurem aí o 50 anos de uma conquista histórica, o vice-campeonato do Ju de 65, mas de um time que é considerado aí pelos juventudistas, principalmente os que puderam assistir, um dos melhores times do Ju que existiu na história do clube, né? Esperamos poder ter a honra de ver jogadores, né, do mesmo calibre desses de 65 conquistando e levando o nome do Ju aí para todo o Brasil. É verdade, meu pai não tá no livro, infelizmente. Meu pai jogou em 63, foi a primeira coisa que o Gustavo falou na quinta-feira passada, mas vale aí a lembrança. Nini, mas a gente segue com os sorteios dos livros, né? Exatamente, são 2 livros, esse daqui é um deles, então quem quiser participar, comenta aí na nossa live da semana. Eu quero dar o livro pra mim. Isso, eu quero um. Vai lá e dá, né, deixa o recadinho. Deixa o comentário e na semana que vem a gente divulga, então, o nome dos ganhadores aqui no programa. Muito legal. E, Karina, vamos para o quadro Game Pass? Vamos lá que a gente vai ter notícia de futebol. Hoje eu tô muito futebolística, né? Hoje nós vamos falar também, com certeza, de Copa Libertadores. Não poderia, né, deixar, né, de falar disso também. Que então a final da Libertadores 2018, depois de muita confusão, depois de um primeiro jogo que alagou a La Bombonera, que teve que ser transferido, claro, digamos um fenômeno da natureza, né, mas impediu o jogo depois, novamente, no jogo de volta, confusão essa Libertadores, verdade. Acabou tendo, infelizmente, uma cena lamentável aí com os torcedores do River apedrejando o ônibus do Boca, jogadores feridos, enfim, lamentável a cena e aquela confusão para a Conmebol decidir o que fazia da vida, se tinha jogo, se não tinha, um pouco não tinha. Todo mundo esperando, né? Assim, ver se saiu o jogo ou não. Uma confusão aí, sem fim. Enfim, confirmada, então, a final da Libertadores 2018 entre River e Boca será realizada no dia 9 de dezembro no estádio Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid. Olha! A capital da Espanha, então, ganhou um leilão que durou 3 dias contra cidades como Doha, no Catar, e Miami, nos Estados Unidos. Doha era a favorita, porém, a questão, então, de voos para o Oriente Médio foi alegado que era muito tempo também de voo, então eles optaram, enfim, por escolher Madrid ali na capital, no estádio do Real Madrid, na Espanha. Então vai ser liberado lá, né, então já se confirma o que a Conmebol, né, falou esse ano. O ano que vem a final da Libertadores vai ser em Santiago do Chile, num jogo único no estádio neutro. Então, já se passa a ser um teste aí, né, infelizmente antecipado por uma questão que a gente não gostaria, mas acaba então sendo um teste da forma em que a Conmebol quer fazer, né, já está definido o ano que vem. Vai ser liberado na Espanha, então, a entrada das 2 torcidas no estádio. Né? Não sabemos como que vai ser resolvida a questão dos jogadores, a princípio que compraram o ingresso para o final. Na questão do Catar ali, a proposta era que eles pagassem a estadia dos jogadores e tal, que fosse. Aqui na Espanha ainda não foi confirmado como que vai ser feito provavelmente acho que reembolsado, enfim, não sei como que vai ser feita essa questão. Mas está confirmado então para o dia 9 de dezembro a final da Copa Libertadores no estádio do Real Madrid. E a partir de 2019, então, a Libertadores vai ser com jogo único em um estádio neutro. Eu acho bem bacana, particularmente. Acho que o Mundial já é assim, né? Então, acho que nada mais natural que a Libertadores também. Acho que fica tudo bem, né? Campo neutro, principalmente como a Karina bem frisou, depois dessa situação que teve com esse fim dramático, né? Lá na Argentina, essa final dos sonhos para os argentinos acabou se tornando um grande pesadelo. Uma final considerada histórica, né? Mas, infelizmente, né, não aconteceu aí da forma que esperavam. Inclusive, o presidente da FIFA estava no estádio, né, para ver esse jogo. Acabou que, né, houve um papo em que a Conmebol não ia adiar o jogo daquele dia pela questão do presidente da FIFA estar no estádio, que é uma atitude, né, totalmente ridícula, eu acredito, porque, né, sem condição de jogo a outra equipe.
E eu acho que é para se pensar, né, nessas logísticas em que tanto foi falado que as torcidas eram únicas, que existia um respeito entre não invadir um espaço do outro. Eu acho que aí foi um erro bem grande também na logística, em entrar o ônibus do Boca pelo mesmo trajeto em que passaria a torcida do River. Eu acho que é um caso a se pensar aí nas próximas. E, infelizmente, né, houve todo esse transtorno agora da Copa Libertadores. Eu acho que foi uma função tremenda aí da Conmebol. Eu acho que errou bastante em vários aspectos aí, de não decidir, de não saber o que fazer. Eu acho que uma instituição, né, grande dessa forma, ela devia já estar preparada para qualquer tipo de situação. Porque, querendo ou não, é um jogo, né, que a gente está suscetível, infelizmente, a violência, ao acontecer alguma coisa. E eu acho que foi muito enrolado para... Foram sequências de erros, né? Aquela coisa do, vamos marcar então daqui a 20 minutos. Não, daqui a meia hora. E nisso os torcedores do River, que estavam dentro do estádio, ficaram 6 horas esperando um anúncio, né? Também é uma falta de respeito, né, com a torcida que tá lá dentro e que não tem nada a ver com o que estava acontecendo lá fora, né? Eles até sugeriram que o jogo poderia ser no Mineirão, mas não sei se os brasileiros iam gostar de uma invasão argentina. Na verdade, houve então, né, vários estudos aí de vários locais, inclusive no Brasil, mas também pela questão aí de muito histórico aí de violência aí entre torcedores. A opção que decidiram, então, por fim, foi lá na Espanha. Vamos ver, né? Interessante, que vai dar. Né? O Boca, na verdade, entrou com um recurso, né? Pedindo para que a Conmebol tirasse os pontos do River pela questão e que decretasse o Boca como campeão, mas depois voltou atrás e disse que ia jogar. Então, também foi uma atitude, uma escolha deles, né? Sim. Agora a gente acredita que... Assim, eu fiquei meio que sem saber o que dizer, porque vai ter uma punição pro River, a gente espera que tenha, né? Pela questão do que aconteceu. Pois né? a gente leu muita coisa que a Conmebol teria mesmo, assim, passado a mão, digamos assim, na cabeça do River, né? Porque uma situação dessas, eu acho particularmente que não tem cabimento não haver uma punição. A gente ouviu justamente aquele dia da confusão que vários canais, né? Vários canais de esportes estavam transmitindo, né? Ao vivo, direto lá do Monumental de Nunes. Assim, houve muita fala, né? De que as punições são assim. Foi um exemplo, acho que vale citar, que foi o exemplo do técnico ali do River, que invadiu ali o jogo que não podia ali contra o Grêmio e que levou uma punição de 5 jogos, depois recorre, passa para 3, a terceira vira 1 e deu. Eu acho que enquanto não ser tomada medidas drásticas de que o clube vai ser excluído da competição, vai ficar impune por não joga no próximo ano, eu acho que se não tomar decisão assim, eu acho que vai continuar. É verdade. Vai continuar essa confusão. Vai continuar. E a gente espera a justiça, né? Porque foi o que eu comentei aqui. Se o Grêmio tivesse ganho e tivesse acontecido esse episódio do técnico, será que ia ser citado também? Então fica a questão dos dois lados. A gente precisa de justiça em todos os lados, de honestidade, né? Que é uma coisa que a gente não viu nessa Libertadores definitivamente em nenhum dos lados. Assim. É verdade. Então agora vamos aguardar então a data dessa Libertadores. Estaremos todos acompanhando. E temos NFL, Janine? Vamos passar rapidinho então para começar a conversar sobre tênis, Dani, daqui Vamos os lá. jogos da semana na TV brasileira da NFL. Lembrando que agora só a ESPN transmite, já que aconteceu toda aquela situação com o esporte interativo, né? Da venda para uma outra emissora. Então vamos lá. A rodada começa hoje, na quinta-feira, com New Orleans Saints e Dallas Cowboys às 11h15. Domingo, às 4 da tarde, tem Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars. Também às 4, Cleveland Browns e Houston Texans. Às 7 da noite do domingo, tem Kansas City Chiefs e Oakland Raiders. Às 7h25 tem Minnesota Vikings e New England Patriots. E o domingo fecha 11h15 com o jogo de Los Angeles Chargers e Pittsburgh Steelers. Na segunda-feira, então, quando fecha essa rodada no Monday Night Football, Washington Redskins e Philadelphia Eagles às 11h15. Tem jogo no Watch ESPN. ESPN, quem tá fora de casa pode assistir pelos aplicativos também. É só procurar as informações lá no canal da emissora.
Que bacana. Eu só quero abrir um parênteses aqui, bem rapidinho, só pra avisar o pessoal, e eu acredito que todo mundo já sabe, mas, né, pra só continuar aqui, que o Atlético Paranaense, então, né, venceu o Fluminense e tá com a vaga, então, na final da Sul-Americana. Então a gente tem brasileiro aí também disputando mais um título aí, que é na Copa Sul-Americana. E um parênteses assim, bem rapidinho agora, porque a gente quer conversar aí com o pessoal do tênis, é na Liga dos Campeões, porque eu estive aqui no programa e comentei do grupo C, que é o grupo do Paris Saint-Germain, que estava, né, que tem um grupo muito parelho com o Liverpool, o Napoli, e realmente, então, foi assim, de quebra aí a disputa. Ainda temos um jogo pra ficar totalmente definido, mas o Paris Saint-Germain ganhou do Liverpool por 2-1 com uma excelente participação do Neymar, que fez o gol, que deu a vitória ao time, né? Então deu uma aliviada. O Paris Saint-Germain agora está em segundo e o Liverpool, está na berlinda ali, né? Então a gente vai aguardar ainda, porque tem o último jogo. E aí eu venho trazendo, assim, esse grupo C da Liga dos Campeões é bem movimentado. E eu vou trazer aí depois o resultado aí pra ver quem que ficou aí pra próxima fase, aí as oitavas de final. Exatamente, a Karina vai trazer as informações lá de fora pra gente. Essa do Atlético Paranaense eu também ia comentar, porque foi sensacional, né? Calando aí o Maracanã, o Atlético Paranaense aí em cima do Fluminense, agora aguardando, né, então o último jogo entre o Júnior Barranquilla e Santa Fé, que vai definir aí o adversário do Atlético Paranaense. Muito bacana aí, brasileiro e sulista, né? Ele vai pra uma final histórica, né, o clube, então exatamente. Bem legal. Muito legal. Dani, rapidinho, último parênteses. Fala aí, o Adão mandou lá na nossa live que hoje também faz 1 ano do tri do Grêmio na Libertadores. Então, um TBT aí um pouquinho deslocado, mas só pra registrar aí a mensagem do Adão. É verdade. Os gremistas felizes aí com essa lembrança. E lembrando vocês que começa hoje em Maceió, então, o Campeonato Sul-Centro-Americano de Handebol Feminino, para definir aí as 2 vagas no Mundial da modalidade que vai acontecer o ano que vem. O torneio, então, conta com a participação, além do Brasil, claro, sede da Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Então, quem tá aí em Alagoas, vai lá conferir os jogos, torcer pela nossa seleção brasileira de handebol feminino. Aqui a gente torce por todos os esportes e a gente torce pelo tênis também, porque a Sabrina e o Ricardo já estão aqui com a gente no estúdio, vão tomar aqui as suas posições aqui dentro. Agora as gurias têm que fazer um papel, tesoura, pedra, papel, tesoura, para ver quem é que fica, quem é que vai, enquanto a Sabrina e o Ricardo vão entrar aqui nas câmeras com a gente, pra gente falar de tênis. O pessoal escreveu nas redes sociais querendo saber algumas informações sobre esse esporte que é familiar, mas ao mesmo tempo não é familiar. Então a gente quer saber aí deles todas essas informações sobre o tênis. Vamos lá, Janine, para o nosso quadro então. 2 toques de hoje? Sabrina Giusto, é Giusto, Sabrina? Justo ou Giusto, né? Porque eu sou italiana. Italiana, exatamente. Ingressou no tênis como atleta e como juvenil já fez parte das melhores do ranking internacional, tendo chegado ao topo do ranking brasileiro. Na categoria adulta, além de inúmeros títulos, jogou a versão feminina da Copa Davis. Seguiu no tênis como treinadora, atuou pela Federação Internacional de Tênis, Confederação Sul-Americana e atualmente trabalha para a Federação Brasileira com graduação máxima no tênis. Bem-vinda, Sabrina. Obrigada pelo convite. Gurias, vocês estão de parabéns. Primeiro, por serem mulheres, né? Eu sou super puxa-saco de nós. E também porque eu vi que a diversidade do programa, né? Vocês falaram de nesse tempo que a gente estava aqui esperando, além do futebol, óbvio que tomou mais tempo, mas falaram de futebol americano, agora tem tênis, falaram de handball. Isso aí é muito legal ver a mulher falando disso.
Que bacana. O nosso intuito mesmo aqui é representar todos os esportes. Não digo todos, né, que seria difícil a gente poder trazer de todas as modalidades, mas sempre trazer esportes diversos aqui para conversar com a gente. O Ricardo Pimentel é graduado e mestre em Educação Física pela UFSC de Santa Catarina. Atua há 20 anos como treinador de competição, há 5 anos como professor universitário e há 7 anos como voluntário de tênis em cadeira de rodas. Foi técnico do Brasil nas Paralimpíadas no Rio de Janeiro e atualmente é coordenador do departamento de tênis do Recreio da Juventude. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. Poder contribuir um pouquinho aí com o tênis, né? Com que a gente pode ajudar com os nossos conhecimentos, um pouquinho de experiência. Nossa, e tem bastante, né? É bastante bagagem. Eu quero saber logo de cara, assim, de vocês, uma pergunta muito frequente nas nossas redes sociais. Por que é tão difícil para o Brasil formar ídolos? Falou eu ou falou tu, né? Primeiras damas. Pode falar. Pergunta, já começou com a pergunta difícil. Né? Ídolos no tênis ou ídolos em geral? Ídolos, acho que em geral, mas digamos que no tênis teve uma lacuna, né, ali depois do Guga, que digamos que foi o mais popular aí dentro do tênis, né? Tem essa lacuna grande, né? Na verdade, eu não diria que teve uma lacuna depois do Guga, porque após o Guga, a gente teve vários jogadores entre os 100 do mundo. Né? A gente teve, após o Guga, a gente teve o Thiago ali entre os 90 do mundo, a gente teve o Tomás, que foi 22, Tomás Bellucci foi 22 do mundo, a gente tem uma menina que recém saiu de uma cirurgia, mas já chegou a ser 60 do mundo, a Bia Haddad, há 2 anos agora ela tá 140, mas tenho certeza que ela vai voltar. O número 1 do mundo de duplas é brasileiro, o Marcelo Melo. O número 7 do mundo é brasileiro, o Bruno. Então, na verdade, acredito que o Guga trouxe todos esses tenistas para dentro, entendeu? Acredito que a lacuna foi antes do Guga. O que acontece que dá essa impressão de lacuna é que o Guga foi algo surreal. Para nós, e principalmente... Por mim, porque eu convivi muito com a família. E o Pimenta, que trabalhou com o Larry direto, que era o treinador. Que bacana. Então, pra nós, assim, o Guga foi algo que... Quando é que a gente ia imaginar que a gente ia ter o número 1 do mundo, que um brasileiro ia ganhar 3 vezes Roland Garros? Então, foi algo surreal. Sim. Foi algo assim. Exatamente. Por que essa dificuldade, né? Tu disseste aí vários nomes também, né? Esses nomes até a gente tem noção, né, como mídia, mas por que não chega à grande massa? Olha, no Brasil, acho que a grande massa chega sempre o futebol, né? A cultura esportiva nossa, ela não é tão distribuída em alguns outros países, né? Acho que é muito concentrada mais no futebol. E os outros esportes são mais pontuais, né? Tem a geração do vôlei, tem um pouco do tênis, tem um pouco da natação, né? Destaca, né, Thiago Camilo, sai alguns nadadores de destaque e sempre assim mais pontuais, né? Não é uma massificação mais diversificada, né? E o Guga é o ponto fora da curva, né? Quem conheceu ele, quem conhece, convive com ele, sabe que o Guga é diferente, sempre foi diferente e fazia mais, e ele e o Larry se abraçaram e foram atrás do sonho deles, né? Naquela época, não com os apoios que tem hoje tem bastante apoio, acho que, para os jogadores, mas foram lá desbravar a Europa, para os lugares lá mais, Cracóvia, Letônia, sabe? Foram para tudo que é lugar jogar tênis. Dormiu no chão, se precisava, dormiu em trem, estação de ferro. Eles realmente fizeram coisas que hoje em dia eu vejo que pouco atleta, assim, tenistas, estão dispostos a pagar esse preço, né? O tênis ainda é um esporte elitizado? Acredito que isso aí meio que caiu um pouquinho, entendeu? É que comparado ao esporte de massa, que nem... Eu só vou fazer um adendo, que nem vocês gostam de falar, um adendo. Eu não consigo chamar ele de Ricardo, tá? Ele é o Pimenta, tá? Então, que nem falando que o Pimenta falou, o esporte de massa, que é o nosso futebol, ele é muito barato. Qualquer criança tem uma bola e joga na rua. Exato. Né? Então, assim, é uma coisa muito simples, muito fácil, muito acessível. No caso do tênis em si,
A gente pode jogar tênis em qualquer lugar, como as pessoas normalmente acham que precisa de uma quadra. Não, a gente pode jogar tênis em qualquer lugar. Mas as noções vêm dos clubes, entendeu? A base da pirâmide ainda tá no clube. Certo. Né? A gente tem na Argentina, que economicamente está muito pior que o Brasil, né? Por incrível que pareça, mas eles estão piores que nós. Mas eles estão mais massificados com tênis culturalmente nas ruas do que nós, Brasil, até pela extensão do Brasil, assim. Sim. Mas deixou de ser elitizado. Hoje se consegue raquetes, claro, não ao preço de uma bola de futebol, mas se consegue raquetes de qualidade menor por 100, 120 reais, entendeu? Né? Então, deixou de ser algo assim exclusivamente jogado dentro daquele pedaço ou daquele bairro ali, assim. Certo. Eu queria aproveitar esse gancho que tu falou para pedir se dentro dessa ideia já de o tênis não ser mais tão elitizado, ser mais acessível, o que falta para ele ser uma atividade nas escolas ou nos parques as crianças jogarem mais tênis na quadra? Falta talvez um incentivo da escola, dos pais, até da mídia mesmo em mostrar mais o tênis para as crianças? Não, existem alguns projetos em tênis nas escolas, né? A Confederação tem, a Santa Catarina tem bastante. E como falou, para jogar nas praças, como a Sabrina comentou antes, na Argentina, nos Estados Unidos, existem as praças, as quadras públicas, né? E aqui no Brasil a gente vê bem pouco disso aí. Então, em Florianópolis tem algumas, a gente pode ir contando nos dedos quantas quadras públicas tem. E na Argentina a gente vê um monte de quadra em um monte de lugar, né? Mais acessível para as pessoas jogarem. E alguns projetos em escolas, existe essa característica de usar o tênis como ferramenta de educação também, né? Mas não é ainda tão difundido. São Paulo tem um projeto da Confederação Brasileira de Tênis, que por causa que os 2 capacitadores estão em São Paulo, que é maravilhoso. O projeto Jogue Tênis nas Escolas é maravilhoso, atende toda a rede pública, entendeu? A própria nossa ex-jogadora profissional, a Patrícia Medrado, ficou 10 anos jogando todas as chaves principais dos Grand Slam. A Paty Medrado tem projeto de tênis nas escolas. E em Porto Alegre tem uma escola particular que tem tênis, que é a Leonardo da Vinci. Mas aqui a gente só consegue levar o esporte, tênis, fora dos clubes em eventos. Né? Teve anos atrás que a gente levou tênis para a praça de alimentação do shopping São Pellegrino. Olha, que bacana. Foi bem legal ali, assim. Uma outra dúvida que o pessoal teve bastante é a seguinte: o tênis, ele é um esporte solitário, né? Nem o treinador fica na quadra, né? Isso chama muito atenção. Quais as vantagens e desvantagens que vocês veem nisso? Olha, eu sou a favor do treinador poder dar essa instrução para o jogador, né? Porque a gente passa o dia inteiro, ou sempre nos treinos, em contato. Eu acho meio incoerente ele estar isolado, mas isso já é uma discussão que já vem há bastante tempo, né? Tem gente que é contra e a favor e tal. Eu sou contra. Tem outra contra. Cada um com seu treinador. Aqui já não vai dar certo essa história. Mas na verdade, o tênis ele é individual, mas é engraçado porque o treinamento não se faz muito individual, o treinamento é em conjunto, o treinamento é em equipe, né? Então a gente precisa do outro para se superar, para se melhorar. A gente vê vários jogadores hoje profissionais, por exemplo, o Rafael Nadal, né? E o Federer já deram várias declarações que eles não estariam, o Djokovic também não estariam no nível que eles estão hoje se não fosse o outro. Né? Pô, que bacana. Jamais ia jogar o tênis que eu estou imaginando se não fosse o Nadal, se não fosse o Federer e tal. Então tá sempre um, né, buscando o limite do outro. Então o tênis tem um pouco disso, né? De criar também uma autonomia e uma independência, né? Mais para ele, que às vezes está fazendo uma bobagem ali, às vezes ele não está fazendo a leitura certa do jogo e pode interferir. O treinador chega e fala, igual num jogo de futebol, tá, o time está fazendo lá, tá armado diferente, o técnico lá chega, arruma e tem uma melhora ou até uma piora, né? Então são coisas que para ser estudadas, né? Mas eu acho que essa parte da independência, a tomada de decisão do tenista é fundamental, né? Por isso que ele fica mais sozinho lá e ele tem que se virar. Né? Tu já não concorda, né, Sabrina? Não concordo. Como ex-jogadora, eu não concordo, porque além de sul-americana, ter passado nos perrengues, mais ou menos como o Guga passou, a questão financeira influencia demais. Porque a gente ia estar numa concorrência desleal com as europeias. Se passava de 12 a 15 semanas na Europa, sempre sozinhas, então mentalmente a gente fica mais frágil.
e tu ainda tá sozinha na quadra, tu tem que te ajeitar pra treinar, tu tem que te ajeitar teu físico sozinha, tu ainda tem um treinador adversário dentro da quadra. Financeiramente, claro, tô falando de uma questão pessoal e de uma situação que eu vivi, entendeu? Sim. Óbvio que se fosse em parâmetros iguais, a minha opinião seria outra. Mas por ter vivido uma situação, eu sou contra. Mas esse é um dos fatores que faz ainda o técnico não poder dar esse apoio na quadra. Porque nem todos concordam. Não, mas por exemplo, se você tivesse a opção de ter o técnico para te ajudar na quadra. Teria dentro da quadra. Teria dentro da quadra. É que tem vários fatores que impedem que essa regra... Mais por mental, porque o nervosismo influencia demais o mental, e aí que nem o Pimenta falou, pode ser que naquele momento, por estar abalado ou mais fragilizada mentalmente, eu estaria vendo o jogo do jeito que ele teria que ser melhor jogado, por estratégia. Essa parte mental também é interessante, né? Vocês acham que o mental é mais importante do que o físico? Claro que os dois têm que caminhar juntos, mas nesse esporte especificamente a parte mental é mais importante do que o físico? Quando chega a um determinado nível do esporte, para mim é mais importante. Concordo. Vai chegar num nível que o físico tá todo mundo bem. Nadal tá bem, Federer tá bem, Djokovic tá bem, se ele for levar no nível do clube, tá todo mundo mais ou menos no mesmo nível, né? Mas quando chega na parte mental, ali faz a diferença. Não é na hora de definir uma jogada, definir um ponto, fechar um set, ali faz a diferença, na minha opinião. Eu acho que bem dentro desse tema, uma das coisas que mais me chamou a atenção faz uns 2 anos que eu assisto as partidas de tênis dos campeonatos. Antes femininas também? Também. Eu comecei com as femininas, na verdade. E uma coisa que eu percebi é que no tênis tu pode ter numa rodada, tipo, um super campeão e um tenista que tá começando, tá participando dos seus primeiros campeonatos. E surgem surpresas disso também, né? Os tenistas jovens ganham dos mais experientes. Tu acredita também que seja por essa concentração, esse preparo, não só porque uma tenista experiente quer dizer que ela vai ganhar de um tenista mais jovem? Hoje em dia, bem isso. O tenista, ele tá tão bem preparado, né, quando chega mais no alto nível, que a diferença não é tão grande, fica mais no mental mesmo. De físico eles estão bem, tática eles estão bem, técnico eles estão bem. Então a experiência faz um pouco de diferença, mas isso não quer dizer que o menino ali que está começando não possa ganhar do mais velho, né? Isso acontece. Ele é bem democrático, então tu acha que o tênis ele proporciona talvez um pouco mais de surpresas que outros esportes? Ou não é tanto assim? No feminino a gente tem uma variação maior. Tem maior. A gente tem uma variação maior, entendeu? A cada ano aponta uma menina que não estava nas cabeças, que nem foi a nossa campeã do US Open esse ano, que foi a Osaka. Agora, no masculino, a hegemonia se perdura mais tempo, né? Quanto tempo a gente já tá... Antes era Sampras, Agassi, aí agora a gente tá com Nadal, Federer, Djoko, Murray machucou. Não muda muito. De repente, até as quartas, às vezes, entra o Del Potro, agora tá o Zverev. Mas, tirando a Serena, que... Teve embolia, voltou, foi mãe, voltou, tá sempre nas cabeças ali de um jeito ou de outro. Mas sempre a adversária da Serena muda. Nunca é a mesma. As meninas têm uma rotatividade maior ali. Um pouquinho maior. E por que vocês acham isso, essa diferença entre os homens e as mulheres? Até porque as mulheres, eu vou falar um pouco mais do lado feminino, tá? Sim. Nós começamos a jogar profissional antes que os meninos. Né? A transição começa já aos 15, 16 anos, a menina já tá jogando profissional. Aquelas que realmente vão jogar profissional. Então, assim, o tempo que a gente fica no tênis, ele é mais curto. A gente vê que nem esse ano recém parou uma top 20, a Radwanska, a Agnieszka Radwanska polonesa, que ela foi finalista de Grand Slam, finalista de Roland Garros, e ela tem 28 anos, parou de jogar 2 meses atrás. A Ivanovic foi campeã de Roland Garros, parou de jogar com 26 anos. Então, acho que mentalmente para a mulher pesa um pouco mais. Então, essa menininha que ganhou o US Open, ela recém fez 19 anos. E ao passo que os homens, aos 25, estão começando a chegar no auge. No auge, ele 25, 26 estão chegando e vai até aos 33. O Federer já está com 36. E continua lindo, né? Continua lindo ele, né? E continua jogando muito tênis. Vamos melhorar. Vamos melhorar a frase. O Nadal também, eu acho lindo. Também continua lindo também, jogando Nadal, demais tênis. Assim, eles estão no... Por sinal, os espanhóis também tem vários ali. Mas por que tu acha, Sabrina, que as mulheres acabam se aposentando antes isso? Primeiro porque a gente começa antes, né? A gente amadurece antes.
A mulher, a gente tira o ápice dela de 9 a 10 anos de treinamento intensivo, focado, a gente pega o ápice dela. Se começar uma menina a treinar futsal com 10 anos, com 20 anos ela tá no topo. E quanto tempo um físico se mantém no topo, né, na tarefa estressante, não estressante mentalmente, estressante físico também, e é claro mental, que é se manter no topo. Uma coisa é chegar no topo, outra coisa é se manter no topo, né? E o menino, que nem o Pimenta frisou bem, ele leva mais. Isso não é a Sabrina nem o Pimenta que estão falando, é estatística, é estudo. Né? O menino vai de 11 a 12, às vezes 13, o auge é 24, 25 anos. Né? Eles jogam ITF até os 18 e eles começam a fazer a transição dos 17 para os 18, às vezes 18 para 19. A menina joga ITF com 15, 16, ITF, para você saber, é o ranking internacional juvenil, né? Quer dizer, é a federação, mas é o ranking que coordena ali, assim. Então, a menina já com 16, 17 já tá jogando o menor torneio profissional que se chama Future, enquanto o menino ainda não. O menino vai começar no ano que ele faz um 18, assim. Certo. Aí tem um estudo que a gente viu agora há tempo, que o menino, quando ele faz o primeiro ponto profissional, em média, ele demora 4 anos para ficar entre os 100 do mundo. 4 anos para chegar mais ou menos ali. A menina vai muito mais rápido. A não ser algum caso ou outro específico, que daí ele é bem mais rápido. Em 2 anos o jogador chega, que no caso do Zverev, assim, alguns jogadores que... Deu potro, né? Deu potro, passam muito rápido. Mas a média é 4, 5 anos depois do primeiro ponto. E a menina com 17, 18 anos já tá lá. Certo. Já tá lá. Então, o caminho masculino é muito mais duro de chegar assim, de certa forma, de tempo, né? A mulher chega muito mais rápido. E essa parte do desempenho do atleta varia de acordo com o tipo de quadra, porque tem vários tipos, né? Sim, muda a preparação, muda o físico para cada tipo ou não? É a mesma? Não, muda um pouco a parte de preparação, mas é que o tenista, uma das qualidades que ele tem que ter é a capacidade de se adaptar aos tipos de piso, né? Quando chega no nível mais profissional, ele tem a temporada de saibro, tem a temporada de quadradura, tem a temporada aquela que é pequena de grama, e aí ele joga em vários países diferentes, ele joga em clima diferente, altitude diferente. Então, uma das características do bom tenista é que durante a formação dele vai ter que se adaptando sempre, né? Se adaptar ao vento, ao sol, à bola. Então, o tênis... Às vezes, são muitas variáveis, né? A bola às vezes muda de um torneio para o outro, o piso muda, a altitude muda, o clima muda, o país muda, então, e o tenista joga basicamente toda semana, né? Uma semana assim, muda de país, tem tenista que joga um torneio e acaba o torneio no domingo, viaja para outro país, segunda ele folga, né? A organização da segunda, e terça-feira já joga de novo, num outro país, com outra bola, e aí vai. É normal o atleta ter uma preferência, ser melhor em um tipo de quadra, e isso é definido quando? Ao longo dos treinos, ao longo dos anos de treinamento, ele vai se direcionando para... Na verdade, é conforme a tua adaptação. Certo. Exemplo, por que no Brasil predominam os jogadores de saibro, né? Porque a gente só tem quadra de saibro, né? A gente tem 500 quadras de saibro, né? Certo. Aí os Estados Unidos formou muitos jogadores, que é uma característica de quadras duras, porque lá só tinha quadra dura, tem muito saque e voleio. Para buscar isso, né? Quem dera nós, eles simplesmente em 2 anos construíram o maior centro de treinamento do mundo com 100 quadras. Sendo quantas de saibro, Pimenta? Tem umas 20 de saibro. E simplesmente eles já botaram um monte de mulher em jogo, de tudo que é jeito, sabe? Então, assim, ó, é aonde tu cresce, né? Onde tu tá mais acostumado ali, assim. Normalmente, quanto mais alto a pessoa, mais dificuldade de se mexer, ela quer um ponto mais rápido, ela vai buscar um piso mais rápido, entendeu? Se tu tem uma estatura menor, tu é mais fortinho, mentalmente tu aguenta, tu tem uma vantagem sobre o outro, tu vai querer um piso mais lento. Ah, tem isso ainda. Tem, não, é tudo um xadrez, tem um xadrezinho ali no meio. Ali, assim. Os biotipos fazem um pouquinho de diferença. Então essa parte do biotipo é bem democrática, ou não? Tem que ter um padrão mais ou menos. A gente tem um jogador hoje no mundo que é fora da curva, que é um argentino, chama Diego Schwartzman. Ele tem 1,67. Olha, eu me acho gigante, velho. Ele é baixinho. E ele joga no saibro, tá entre os 20 do mundo. Ele jogou com outro americano, que é o Wisner, que tem 2,5 metros. Foi até engraçado ver ele jogando assim, uma diferença gigante. Mas o Schwartzman, geralmente, ele joga mais no saibro. Corre pra lá, pra cá, fica passando bola. Não. Ele ataca também pra estar naquele nível. Mas ele não gosta muito de jogar com os grandão que sacam.
Né? Que saca não gosta de jogar no sabre com ele. Fala, pô, vou ficar esse baixinho, vai ficar botando pra correr que nem um maluco. Eu queria jogar na quadradura com ele e ganhar rápido. Né? Então, verdade. Eles vão escolhendo o torneio que... A gente chama de jogador SAR, né? Aquele que devolve tudo. Que bacana. Nini, quer dar um oi pro pessoal aí que tá online? Verdade, Dani, o Carlos Capellini mandou aqui um joinha pra nós, o Adão tá participando da nossa enquete, também mandou o recado lá sobre o tri do Grêmio, né? E no começo do programa tinha um recado que eu perdi aqui do Everton pra gente falar um pouquinho sobre a parceria do Ju. Tá para anunciar uma coletiva de imprensa para amanhã que o Ju deve falar dessa negociação aí, se vai rolar o patrocínio ou não. Fica de ouvido aqui na Sport Serra que amanhã tem novidades sobre isso. E para terminar, Dani, quero fazer uma pergunta tanto para vocês como pessoas que trabalham ligadas ao clube, como também viajando, o atleta. Como é que é esse refino de encontrar os jogadores de tênis, se vocês veem isso quando eles são crianças ou mais adolescentes, e como é que eles chegam às confederações, se eles chegam, a confederação vem buscar, e no mundo, qual é a diferença disso do Brasil, por exemplo, de como isso funciona no Brasil para outros lugares, outras experiências, né, que vocês já tiveram de outros países? Bom, nós não temos, infelizmente, um programa de massificação, entendeu? Então, no Brasil e na América do Sul em geral, o tenista é formado, a base da pirâmide é formada toda dentro do clube, tá? Dentro do clube se pincelam os mais coordenados? Sim, sim. Isso aí, a Pimenta pode falar melhor, pela parte física. A gente bota o olho numa criança coordenada, numa criança que poderá vir a ser alguma coisa. Pimenta 8, 9 anos antes. A gente já começa, assim, quanto menor, quanto mais vai crescendo, menor é a tua chance. O funil do tênis é muito, muito apertado, né? Mas a gente começa a ver aquela criança que tem um pouquinho mais de coordenação, aquela criança que consegue antecipar, fazer uma leitura, não só no tênis, mas nas atividades geral no dia a dia dela, né? A gente está fazendo um aquecimento, ela que é mais ligada, tem criança que a gente fala uma vez, ela já pegou e aí vai, sabe? Então, elas têm um pouquinho mais dessa característica, né? E o clube vai até onde ele tem as possibilidades do clube, né? O clube, às vezes, também tem essa... a gente vai trabalhar só com social, porque também começa um problema grande, que é um pouco do custo, que começa assim, quando as crianças começam a jogar muito bem, começa a complicar, porque aí tem que começar a sair do Brasil. Sim. Tem que começar a jogar, então envolve daí... Né, investimento, né? Sim. Investimento. O Brasil, comparado, todas as viagens são todas atreladas ao dólar, né? Então, nosso sim, se encarece muito para poder viajar. Já vale bem menos em relação ao dólar, então vai para a Europa. Né, Sabrina, quando viajava, a gente quando viaja com jogadores aqui, tem que ir para a Europa e ficar 2-3 meses para poder compensar uma viagem dessa, né? Tá? Claro. Tem um europeu, por exemplo, que está num clube na Espanha, ele fica entre os melhores do mundo só jogando na Espanha, só tem um trem para lá, para cá, né? Certo. E aqui no Brasil, os clubes, eles absorvem até um determinado momento, né? Então, por isso que também impede a gente de ter uma alavancada maior pro alto rendimento, assim. Mas tem alguns programas legais, assim, né? Para variar, o nosso grande incentivador, nosso Lehmann, né? Tem a Fundação Lehmann. O Lehmann tá por trás de um grande projeto ali. Ele tem células ao redor do Brasil, em alguns lugares, e capta alguns talentozinhos e leva para o centro de treinamento, que é em São Paulo. Que bacana. Então, uma ação, assim, tem vários projetos, mas tudo é virado para o social, né? O único que realmente capta para tentar alguma coisa é o IT, o Instituto Tênis, que está por trás da fundação. Quem realmente patrocina é a Fundação Lehmann. Ali. Que bacana. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui. A gente já convida para vocês voltarem, né, Janine? Sempre tem perguntas, mas o tempo aqui... Tem recado aqui do Giovanni Serafim, também está acompanhando os colegas. Ele mandou aqui agorinha pra gente. Que bacana. Ricardo, muito obrigada pela tua presença. Fique à vontade para mandar recados e abraços, enfim. Só mandar um abraço lá para a equipe, né, do tênis e o pessoal do Recreio da Juventude do clube. Que bacana. Sabrina, muito obrigada. Valeu. Recados e abraços. Recados e abraço para as mulheres do esporte. A gente se inclui nessa, né, Janine? Já incluímos, já estamos.
Recados? Obrigada a todo mundo que acompanhou, manda recado, participem do nosso sorteio, mandem sugestões também de pautas pra gente, que estamos sempre buscando aí alternativas, novos esportes para conversar aqui. É isso aí. Qual é teu esporte favorito? Escreva pra gente. Quinta-feira a gente tá de volta. Tchau!